Olá, gente! Sejam bem-vindos à série Informações, Fatos e Verdades do canal Tenha Medo. Meu nome é Tassiana e hoje eu trago para vocês o assunto bruxas, bruxarias e Halloween. Essa série deveria ter saído na semana do Dia das Bruxas, do Halloween e do Dia do Saci. Porém, eu estive doente e perdi a voz, não podendo assim gravar nenhum vídeo. Nessa série eu conto com a participação da minha amiga Paula Winchester, do canal Amigo Sobrenatural. Então vamos ao assunto. Este vídeo não tem a intenção de ofender ninguém. É baseado na verdadeira história de um passado que talvez muitos não sabiam. As bruxas geralmente são retratadas como mulheres velhas, encarquilhadas, com muitas verrugas, costumais e exímia manipuladora de magia negra e com uma gargalhada terrível. Elas gostam de fazer o mal. Outras são retratadas da seguinte forma: montada em uma vassoura, com botas de salto alto e um gato negro junto a ela. Grupos. Desde a antiguidade, as bruxas são vistas como seres do mal. A verdade sobre elas, a verdade oculta. O fenômeno já existe desde os tempos pré-históricos. Aparece já em Homero e na própria mitologia grega, através da figura de Circe e Medeia. Medeia era exímia manipuladora de porções e era praticante de profecias como praga. A palavra bruxa vem do verbo italiano brutiare, que significa queimar, brutia. Na época da Inquisição, estrangeiros fora da Itália, ao ouvirem gritar bruxa, associaram a palavra com a acusada de bruxaria. Como surgiram as bruxas? Bem, para mim, as bruxas, na minha teoria, surgiram desde a época da antiguidade e não na Idade Média. Elas só começaram a ser caçadas
na Idade Média, pois começaram a colocar em risco a religião cristã. Mas elas são citadas desde a antiga Grécia. Na antiguidade havia outros deuses, outros rituais, que hoje são chamados de culturas antigas ou simplesmente paganismo ou até mesmo heresia. Dependendo do local e do país, isso é considerado um ato comum. Antigamente era comum se queimar incenso e se fazer sacrifício aos deuses. Esses sacrifícios eram de animais e de seres humanos, e isso segue até hoje. Nós podemos ter a certeza disso através da Bíblia e da Torá, que também relata a queima de incenso e o sacrifício de animais e o sacrifício humano, como vemos em Abraão, que foi levado a sacrificar seu filho. Porém, Deus, segundo a Bíblia, queria apenas testar a fé de Abraão. Não era de se admirar ter um templo só para mulheres, sacerdotisa, que na época isso tudo era legal e aceitável, até mesmo o fato de terem relações sexuais dentro do próprio templo. Depois de um tempo, passou-se a ter apenas o Deus, e todo o oposto a ele virou pagão. As mulheres, desde a antiguidade, são portadoras de sabedoria, sensibilidade, intuição e alquimia. Porém, também naquela época, elas já sofriam perseguições e eram tidas por alguns homens apenas como parte de seus bens, e era meramente subestimada. As três greias, ou irmãs cinzentas, dizem já terem nascido velhas e decrépitas. Outros dizem que foram castigadas por Zeus, que lhes concedeu a imortalidade, porém não a juventude. Eram poderosas adivinhas e compartilhavam um olho. O olho que lhes dava o poder de ver o futuro e o dia da morte para quem lhe perguntasse. As moiras, também gregas, eram as três irmãs que determinavam o destino, tanto dos deuses quanto dos seres humanos. Eram três mulheres responsáveis por fabricar, tecer e cortar aquilo que seria o fio da vida de todos os indivíduos. Se você for analisar bem, existem bruxas em todas as épocas, em todas as regiões, em todos os países, em todas as formas, até mesmo na Bíblia. No Velho Testamento, em um momento difícil e crucial na vida do rei Saul, ele foi procurar uma velha bruxa, a feiticeira de Endor. Embora pela lei de Moisés a bruxaria fosse punida com a morte, no cristianismo primitivo conhecia-se a prática de ritos mágicos, mas os apóstolos consideravam-no fruto de ardis de demônios, pois entendiam que somente Deus dispunha de poderes sobrenaturais. Jezebel é considerada por muitos uma bruxa. Adoradora de Baal, matou vários profetas de Deus e perseguiu persistentemente ao profeta Elias. Jezebel era dominadora e manipuladora. Ela manipulava o rei Acabe e a sua palavra era lei, obrigação. Uma mulher forte, poderosa, dominadora, manipuladora, inteligente, vingativa, perseguidora, mas porém não pôde com Elias. Elias profetizou a morte de Jezebel. Em um certo trecho da Bíblia, ele disse: os cães lamberão o seu sangue e comerão da sua carne. Então, no final
Com a derrota e a morte do rei Acabe, Jezebel foi empurrada de uma certa altura do palácio, aonde, caindo no chão, seu corpo ficou ali exposto. Então os cães lamberam seu sangue e dilaceraram sua carne. Quando o futuro rei mandou que a enterrasse, pois ela tinha o sangue azul, não encontraram mais nada a não ser ossos roídos. Herodíade e João Batista. João Batista, ele não se calou perante a prostituição de Herodíade e bradou e acusou para que todos soubessem o que já sabiam, mas se calavam. Ele não se deteve e acusou Herodíade de prostituição. Então Herodíade, com muito ódio de João Batista, manipuladora, sedutora e vingativa, então aguardou pacientemente e maquiavelicamente tramou a morte de seu rival, usando a beleza da própria filha para, assim, obter do rei a cabeça de João Batista. Alguns cristãos consideram Herodíade uma bruxa. Uma teoria não confirmada por um teólogo diz que havia uma 13ª tribo em Israel, e essa 13ª tribo seria uma tribo apenas de mulheres, de viúvas e mulheres celibatárias. Na Bíblia se fala de 12 tribos de 144 mil pessoas. A 13ª tribo está oculta. Segundo o teórico, ela está oculta em vários trechos, como mulheres guerreiras, mulheres habilidosas ou profetas. Porém, não são citadas como raça, como uma civilização ou tribo. Essas mulheres tinham poder extraordinário de alquimia, transmutação, magia, magnetismo pessoal de mexer e de vibrar com tudo e em tudo. Mas então, o que vem a ser bruxaria? É a ação do bruxo ou da bruxa de fazer rituais de magia, mas nem sempre é necessário uma prática. As bruxas tendem a ter uma mente poderosa, independente de sua religião. O que importa é a fé. Tem pessoas que têm uma mente muito poderosa, principalmente para distorcer o bem e torná-lo o mal, conseguindo com a força do pensamento maligno a destruição de rivais. Então vamos falar sobre simpatia. Simpatia é um tipo de bruxaria? Sim, mexe com a magia, então é um tipo de bruxaria. E funciona? Funciona. E a inveja? Dizem os antigos que a pior macumba, o pior feitiço é o olho grande. Então, gente, isso depende muito do que você acredita. Uma simples oração, uma simples reza ao contrário, uma simples vela acesa pode simplesmente mexer com a vida de uma outra pessoa. Você discorda disso? Concorda? Você já passou por alguma obra de bruxaria ou de feitiço? Você já se sentiu mal perto de alguma pessoa? Ou sente que aquela pessoa tem inveja e cobiça tudo que você quer, tudo que você tem? Ela não quer apenas o que você tem, ela quer ser você. Essa é a pior bruxa que existe. É aquela que usa o poder da mente para conseguir o que ela quer maldosamente.
amigos sobrenaturais, meu nome é Paula e o assunto de hoje é Halloween, ou Dia das Bruxas. Para quem não sabe, o Dia das Bruxas existe há mais de 2.500 anos e é originada de uma festa pagã dos antigos povos celtas. Os celtas dividiram o calendário em duas metades. Eles acreditavam que metade do ano era a época da luz e metade do ano era a época das trevas. O dia 31 de outubro era o último dia do verão, dia em que os celtas comemoravam o Samhain, uma celebração que era marcada por 3 fatos. Eles comemoravam o fim da colheita, o ano novo celta e o início do inverno. Os celtas acreditavam que nesta noite de comemoração, os espíritos dos mortos sairiam dos cemitérios para vir tomar posse dos corpos dos vivos. Eles acreditavam que se isso acontecesse, os vivos ficariam consequentemente presos no mundo dos mortos. Foi daí que eles começaram a se fantasiar e enfeitar suas casas com caveiras ou abóboras, pois eles acreditavam que estas atitudes poderiam afastar os mortos. Aproximadamente no ano de 609 da era cristã, havia uma comemoração chamada Lemúria, que eles comemoravam no dia 13 de maio. Neste dia, os romanos derramavam sobre os túmulos dos mortos leite e também colocavam bolos para eles, pois eles acreditavam que assim estariam acalmando seus espíritos, para depois não vir atormentá-los. Na tentativa de acabar com essas festas pagãs, o Papa Gregório III resolveu mudar este feriado do dia 13 de maio para o dia 1º de novembro, ou seja, o Dia de Todos os Santos. Na língua inglesa, esse feriado do dia 31 de outubro se chamava All Hallows Eve, ou seja, que em português quer dizer véspera do Dia de Todos os Santos. Com o tempo, eles foram abreviando a palavra, que chegou aos dias de hoje com o nome de Halloween. Para que os cristãos pudessem comemorar este dia sem culpa, a Igreja Católica resolveu criar uma espécie de celebração aos cristãos que já haviam morrido. E este dia seria o nosso dia 2 de novembro, ou seja, o dia de finados. Então, amigos sobrenaturais, se você tem mais um dia de feriado no ano, vocês agradeçam à Igreja Católica. A Igreja Católica também ajudou a estabelecer a famosa frase, doces ou travessuras. Num certo dia de finados na Idade Média, um padre pediu aos seus fiéis que rezassem pelas almas do purgatório. Lugar esse onde as almas estavam sofrendo. Ele acreditava que se os fiéis rezassem muito, eles poderiam mandar uma dessas almas para o céu. Então, neste dia, as crianças saíam pedindo o bolinho das almas. Bolinho esse parecido com muffins, feito com uvas passas. E em troca, elas rezariam pelas almas do purgatório. Agora, vocês devem estar se perguntando, aonde entram as bruxas nessa história? Naquela época, amigos sobrenaturais, era muito simples. Ou você era cristão e acreditava em Deus e na Igreja Católica, ou caso contrário, você serviria ao diabo. Sendo assim, essas mulheres sozinhas e na maioria das vezes eram chamadas de ajudantes do diabo, e nada mais elas eram do que curandeiras, e usavam de ervas para fazer suas poções para ajudar a curar os males da alma e do corpo.